Então, basicamente, hoje em dia a gente tem um negócio muito interessante que as pessoas elas perderam completamente qualquer dimensão de qualquer coisa, né? Então, o sujeito vai pegar e vai escrever um livro, vai escrever qualquer coisa desgraçado, ele só consegue me resumir a história a dois objetos, que é, no geral, é o sentido mais baixo do ser humano, mas acaba girando em torno de tristeza e sexo. Porque no final das contas, se a gente perde a dimensão do transcendental, se a gente perde a dimensão do mais elevado, a gente só vai ter essa porcaria, que no final das contas pode ser resumida entre sexo e tristeza, porque tirou tudo que presta, vai ficar só a merda, né? Então, hoje em dia a gente tem história sobre casal gay triste, a gente tem história sobre casal hétero triste, a gente tem história sobre casal lésbico triste, a gente tem a história sobre casal transexual triste. A gente, é sempre envolvendo sexo e tristeza. Pega lá, qualquer joguinho hoje em dia de, de, aqueles jogos mais conceituais, pá, foda-se, cheio de história, os caralho, é sobre o quê? É sobre depressão e putaria. Ou é um ou é outro, é um ou é outro, um ou é outro. Ô Moria, sobre tristeza, aquele jogo lá com aquela porra daquela. Aquele bichinho, esqueci o nome daquilo, aquela mariposa lá. Life is Strange também é sobre tristeza, sobre tristeza. Quando a gente vai pegar os mitos e os contos mais antigos, eles têm uma substância que é algo absolutamente incompreensível para as pessoas hoje em dia. Eu tô assistindo. Qual é o nome disso mesmo? Twin Peaks. Cara, você pega essa série, por exemplo, ela trata de questões muito mais elevadas do que ela mesma. O, toda a construção narrativa ela trata dos chamados transcendentais, né? Mas a gente pega qualquer palhaçada de hoje em dia, no final das contas só tem a ver com putaria. É putaria e tristeza. Né? Quem come e tá todo mundo triste. É isso. Fundamentalmente essa merda. Porra, pega qualquer conto de fada, essas coisas, bicho. Você vai ter sempre uma dimensão do humano, você sempre vai ter uma dimensão do espiritual, do certo, do errado, do bom e do mal. Toda essa questão mais profunda dentro da experiência humana é completamente ignorada. Então, quando eu falo experiência humana, eu falo a concepção de tantas questões mais profundas quanto as questões mais baixas. Seria tanto o amor quanto a fome. Só que o que dá sentido para as questões mais baixas, como a fome ou a dor de barriga, é exatamente essa questão mais profunda. A Clarice Lispector, ela tem... O Nelson Rodrigues também ele tem essa figura do cego, né, que é uma figura que a gente pode remeter até ao a questão dos oráculos antigos, etc. E essa é uma figura que ela é de uma característica vulgar, que seria por assim dizer, que seria basicamente uma característica física. A pessoa não enxerga, sabe? Entretanto, essa característica é transcendental dentro daquele objeto. Ela fala muito mais do que ela mesma, né? Ela é um símbolo para outra coisa. E esse tipo de substância do narrativa foi absolutamente perdida hoje em dia. Tudo é resumido a tristeza e a sexo, né? Você tem basicamente um psicanalista deprimido que escreve todas as coisas, o que é bastante sem graça. Por exemplo, o Poseidon, ele é tanto o senhor dos mares quanto dos cavalos. Algo que parece ser engraçado, entretanto, os antigos eles tinham uma dimensão muito mais simbólica das coisas, o que torna a compreensão deles muito difícil para nós, que somos um bando de pessoas, eu não sei uma palavra certa, somos frios, sabe? Nós perdemos completamente a dimensão do algo a mais. Então, essa constatação do Poseidon ser tanto o deus dos cavalos quanto do mar é algo ridículo. Exatamente por não ter uma associação material direta, mas ter uma associação simbólica direta, que seria, no caso, o ser humano. Perdão. O Poseidon, ele ser o deus das figuras mais que seriam das paixões, as mais rebeldes, as mais violentas, que é tanto o símbolo do mar quanto o símbolo do cavalo. Na história do Hércules, por exemplo, quem é o mestre dele é um centauro, que é o nome, se não me engano, que é o cara que é metade humano, metade cavalo. Por que ele é metade humano, metade cavalo?
É porque a metade humana, a metade superior, ela dominou o cavalo, que é a metade inferior, que o cavalo representa as paixões. Ele é essa criatura feroz, etc, etc. Então o cavalo ele tem esse símbolo tal como o mar. Mas hoje em dia não, hoje em dia todas essas coisas são só cavalos e mar. Não tem nada. E nós temos outro extremo, que são as adolescentes mágicas que descobriu a Wicca ontem e que acha que o mundo é completamente subjetivo, sabe? Então hoje em dia nós perdemos esse seio, essa gênese, essa matriz de ordem e fica um bando de órfão tentando um bando de órfão tentando redescobrir o mundo, se batizar e se criar sozinho, o que acaba gerando resultados absolutamente ridículos, né? Toda essa produção moderna que a gente tem é muito resultado disso especificamente, né? Se a gente pega os jogos mais antigos até, ou mesmo os filmes, eles tratam sempre de questões mais profundas, de questões mais importantes. Mesmo os jogos, eles tratam sempre de símbolos muito, muito profundos. Pokémon, ele tem todo um simbolismo por trás. Nesse vazamento que teve agora, ele fala um pouco disso. Tem uma imagem que ela que vazou, que ela tem alguns simbolismos que remetem ao Leonardo da Vinci, etc, etc. Coisas que são absolutamente concebíveis hoje em dia para qualquer outra mídia mais moderninha. Pega qualquer desses jogos AAA de hoje em dia, no final das contas é só sexo, né? Não no sentido do sexual em si, mas sim de um prazer físico, simplesmente, né? Porque o sexo em si ele pressupõe certas coisas, aqui a concepção atual de sexo não considera, né? Mas enfim, a gente tem o esvaziamento do ser humano dentro do próprio ser humano, o que é uma merda, né? Então eu vou tratar de seres humanos sem tratar da alma deles, só tratando do corpo. E o corpo, ele nas suas partes mais baixas, vai se resumir a sexo e tristeza. Então a gente acaba tendo essa merda, que é uma merda. Os contos de fada, eles são um resquício muito bem documentado, bem documentado acho que seria um termo incorreto. Os contos de fada, eles são um vestígio muito interessante os contos de fada e a mitologia, dessa percepção mais clássica e transcendental do ser humano, onde nós temos contos inteiros, livros inteiros, histórias inteiras que se tratam de aspectos da existência humana e da personalidade humana. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho tem toda aquela interpretação que se trata da jornada de amadurecimento da garota com a questão da menstruação, etc, etc. A gente tem também a questão o próprio negócio do centauro que eu comentei, ou mesmo que o Tolkien fala no livro Árvore e a Folha a respeito de Thor, que seria Thor como uma alegoria dos seus próprios das próprias pessoas que o louvavam, sabe? No final das contas a gente perde absolutamente tudo isso, a gente perde toda essa camada transcendental. E acaba que, já que o objeto em si ele não tem substância, ele não tem porra nenhuma, além dessa aparência de alguma coisa, o que eu vou ter? Eu vou ter esse tipo de afetação que as pessoas hoje em dia quererem que ter uma correspondência completa ao objeto. Ou seja, por que o He-Man é tão musculoso? É loiro. Eu não sou musculoso, eu não sou loiro. O He-Man tem que ser musculoso e tem que ser loiro. Perdão, confundi. O He-Man ele não tem que ser musculoso e não tem que ser loiro, porque eu não sou musculoso, eu não sou loiro. Né? Sendo que o He-Man ele não é feito para ser parecido com alguém, mas ele é para ser o símbolo de alguma coisa. O He-Man é um exemplo meio imbecil. Se a gente vai ver, por exemplo, o Batman e o Coringa, esse é um exemplo melhor. O Batman ele vai ser o símbolo oposto ao do Coringa e vice-versa. Ele vai ser o preto e o branco, o claro e o escuro, etc.
Então você vê que não é uma correspondência com o público em si, mas sim uma correspondência dentro daquele sistema simbólico. Então acaba que quando eu tenho o esvaziamento de toda essa questão mais profunda dentro daquele organismo, eu vou ter como o povo diz, oficina vazia, perdão, cabeça vazia, oficina do diabo. Se eu tenho a desgraça do símbolo vazio, vai entrar um monte de merda lá no meio. Daí no final vira essa zorra desgraçada, que é um saco. É isso aí.